Barulho foi esse? Boa tarde, geração Z. Como estão vocês? E aí, galera? Boa tarde, gente. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde, geração Z. Prazer, meu nome é Aline. Essa eu peguei ela na rua. Gente, a Aline tá aqui a primeira vez. Temos uma presença ilustre. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Temos alguém diferente. E qual que é o tema de hoje? Pode ser gay? Tá liberado? Será? Doutor que você inscrito acha? deixa. Será? Naquele momento não li o tema. O que você acha, Claudinho? Pode ser gay? Temos aqui comentários no YouTube. Maxwell Oliveira, boa tarde. Cláudia Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente. E nós temos hoje o quê, gente? A gente arranjou uma solução pro... Pega o número da Leila. A gente arrumou uma solução para nossa falta de salgados. A Leila está agora... Inclusive, é mais uma das funções da Leila, né? Ela também vende salgados congelados para você fritar na sua casa quando você quiser. Aí ela ontem foi lá na minha casa, depois do expediente dela cansativo, passou lá, deixou os salgados, porque ela ama a gente e eles estão aqui hoje. Leila Salgados, os melhores salgados de Jataí região. Qual que é o número da Leila? Você vai procurar, enquanto isso eu vou falando aqui. A Leila Gomes Salgados tem Instagram, que é Leila_Salgados, Não, é? Leila Gomes Salgados. Leila Gomes Salgados. E ela é dona desses salgados maravilhosos. A gente pode mostrar aí? Alguém tira a garrafa. A outra garrafa ali. A gente nem bebe água. Aqui, os melhores salgados de Jataí região. Ela vende salgados fritos, salgados assados, salgados congelados para você fritar ou assar na sua casa. Também tem os salgados para você que ela já vai fritar na sua festa, né? E aí eles chegam quentinhos, gente. Gente, o número da Leila é 649-9655-558420. Repetindo, 649-9655-8420. Ela também tem loja física na Avenida Dorival de Carvalho, 2641, na Vila Santa Maria, quase chegando ali no Jacuí. É isso, gente. Vamos voltar pro tema. E por que a gente escolheu esse tema? Pode ser gay? Eu não tanco esse nome. Mas... Pode ser gay. Será que pode? Gente, pra quem não sabe, o mês de junho, tá que a gente tá em julho, mas o mês de junho, ele é o mês que comemora o orgulho LGBTQIAP+. E... Fora isso, a gente tem recebe muitas perguntas de pessoas perguntando qual que é a visão da doutrina espírita sobre a homossexualidade? Qual que é a visão da doutrina espírita sobre bissexualidade, sobre transexualidade? Aí quando a gente responde, não tem visão, não consta, a pessoa fica meio, por que não fala nada? Porque, assim, né? Aí a gente resolveu fazer um programa sobre isso. Pois é. E pra gente começar, eu gostaria de explicar pra vocês que o nosso tema de hoje vai ser sobre a comunidade LGBTQIAP+. E a gente colocou esse título mais pra chamar a atenção de vocês, né? Porque a gente vai abordar também as outras comunidades dentro da comunidade LGBTQIAP+. Então, pra gente começar, seria legal a gente falar sobre o significado da sigla, né? Pra o povo entender do que a gente tá falando, o que significam essas letras. Tá bom. Alguém quer? Quer falar, Aline? Tem aqui na Geração, né? Inclusive, sigam a gente no Instagram, que é gera.açãoz. Nós estamos com seguidores novos. Um beijo, inclusive. Porque eu saí seguindo um monte de gente. O povo seguindo de volta falando, gente, de onde veio? Pra onde vão? Gente, a gente fez uma postagem no Dia do Orgulho. E a gente tem o L como sendo as lésbicas, que são mulheres que gostam de outras mulheres. Hoje é o podcast número 40. Nossa, que bacana, cara. Vamos comentar sobre. Depois, claro. Depois a gente comenta. Gays como sendo homens que gostam de outros homens. Bissexuais, pessoas que gostam de ambos os gêneros, não na mesma intensidade ou não simultaneamente. Descobri esses dias. Sabia que bissexual não necessariamente precisa gostar dos dois ao mesmo tempo? Sabia. Eu não sabia, não. Não sabia. Transexuais ou transgênero que não se enxergam no gênero de seu nascimento com base, enfim, no gênero no qual eles nasceram, né? Eles não se enxergam.
Aí tem também, incluindo o T, as pessoas travestis, que são do sexo masculino, mas têm identidade de gênero feminina, não têm disformia do corpo, não sentem necessidade de fazer a cirurgia de readequação, né? Aí tem os queer, que é o termo em inglês que identifica todas as orientações sexuais de gênero. Os questionados, a quem não sabe qual a sua identidade ou orientação sexual. O intersexo, os assexuais, os agêneros, os andrógenos, os pansexuais, os polissexuais e o mais, que basicamente engloba todas as sexualidades. Amiga, mas os queers, na verdade, é porque a pessoa se identifica com todos. Não é que tá colocando todos, é que é a pessoa que se identifica com todos. Gente, aí tem o mais, que é basicamente todos os outros que não estão presentes. Exatamente, que a gente sabe que a sexualidade ela é uma questão. Paralisou a transmissão. Minha mãe mandou avisar. A gente tava fazendo Mas a gente sabe que a todo tempo a gente está descobrindo e aceitando de forma melhor todas as formas que o ser humano se expressa, inclusive a da sua sexualidade, né? Então, não dá para pôr numa caixinha assim e falar, vai ser isso para sempre, para falar. Então, sou meio tímida, mas assim, eu acho essa discussão muito profunda no sentido de, quando a Júlia me perguntou no começo, né? Pode ser gay? Eu pensei, e a questão não. É muito não pode. É muito audacioso eu dizer o que o outro pode ou não ser, ou pode ou não fazer. Então, eu acho que a discussão é mais complexa nesse sentido. É presunçoso, né? Eu, enquanto ser humano, dizer o que o outro pode ou deve, ou o que. Porque cada um é um ser, é um universo, tem sua vivência, sua complexidade, etc. Então, é nesse sentido que eu penso, que eu enxergo a questão. Sim. E a Aline, gente, para quem não sabe, ela está estudando a doutrina espírita tem quantos meses? Uns 5 meses, mais ou menos. Ela é bem nova. Você sabe qual que é a visão espírita sobre a sexualidade, de modo geral? Então, eu assisti uns vídeos sobre, mas eu não tô segura para falar no momento. Nem eu. Trazendo esse raciocínio, esse assunto para dentro da discussão espírita, né? Que a gente está aqui para dizer, enquanto espíritas, sobre os assuntos, assim, que estão atuais, né? Da atualidade, os assuntos mais... Como que fala? Que estão aí, né? É cultura pop. Está em alta. Estão em alta. Exato. Os assuntos que estão em alta, só que de acordo com a doutrina. Então, a doutrina crê que o espírito, eu, Júlia, assim, dentro do corpo humano que tenho, não possui gênero. Então, a gente pode nascer com um gênero que provavelmente... Calma, gente, eu não sei o que eu tô falando. A gente pode nascer com um gênero que na vida passada não foi o mesmo. Então, eu nasci Júlia dessa vez. Mas, na vida passada, eu posso ter sido um garoto. Ou Júlia também, não sei. A gente tem que pensar que na pergunta de número 200, do Livro dos Espíritos, fala que o sexo e a questão de gênero quanto a espírito, ela não é da forma que a gente entende de forma orgânica. Então, assim, eu tenho, por exemplo, a gente tem aquele negócio de energia de mulher, energia de homem, mas isso tudo é porque nós estamos, enquanto espíritos encarnados, numa matéria orgânica. Então, a gente, além de fazer essa separação, por questões orgânicas também, a gente faz essa separação social. Aí isso deriva de muitos preconceitos, né? Mas daí a doutrina espírita não pontuou nada, no sentido de como se a sexualidade... aversas à que é dita normal, né, que é a hétero, que é algo ruim. Na verdade, a única coisa que ela versa sobre a sexualidade é que as relações sexuais, independente da orientação, devem ser feitas com prudência, né? Porque a gente sabe que são doações de energia. Então, fala da questão de você fazer isso com uma pessoa que você confia, que você ama. Em momento nenhum fala, faça com um homem, ou faça com uma mulher. E uma informação também que eu gostaria de trazer
é que, com base nas experiências de vidas passadas, 80% de nós estamos reencarnados em corpos diversos vez ou outra. Assim, temos essas características físicas inversas, bem como a atração por ambos os sexos. É uma informação muito interessante saber que 80% da população possui essa atração por ambos os sexos, mesmo que não tenha se declarado, porque a população LGBTQIAP+, que se declarou é cerca de 5%. Sim. E aí entram outras questões, né? Às vezes a pessoa ela reprime o sentimento por questões familiares, sociais, até mesmo dentro da própria doutrina espírita. A gente tem explícito que a gente deve amar todo mundo, não fala nada sobre condenar a sexualidade alheia, mas mesmo assim é o que a gente mais assiste, né? Então, assim, a pessoa na qual... Você vai falar, não vou ler nada. A pessoa a qual se assume a sua orientação sexual de forma corajosa, eu considero que é uma reencarnação muito mais corajosa do que uma pessoa, por exemplo, que é hétero. Não porque a condição dela de reorganização sentimental, etc., é mais penosa espiritualmente falando, mas socialmente falando, sim, né? Então, é muito corajoso a pessoa que se assume, mas também a gente compreende a pessoa que não se assume. Eu estava até vendo uma palestra com um psiquiatra. E eu vi várias palestras, mas essa foi muito bonitinha, porque ele estava falando da visão espírita, da visão da psiquiatria em relação à sexualidade, não da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, das sexualidades, né? E ele falou de um jeito muito carinhoso, muito acolhedor. E ele falou que o mundo está passando por um processo de regeneração. Então, muitas pessoas elas estão se sentindo mais confortáveis e mais fortes para se assumirem. E sem contar que existe muita necessidade de regeneração emotiva e psicológica também. Então, é um processo que está convidando as pessoas, de modo vulgar, a saírem do armário e está convidando as pessoas preconceituosas a se assumirem preconceituosas, porque só quando elas se assumem preconceituosas que elas podem ir contra esse preconceito delas. É aquele negócio, o Brasil é o país mais racista, mas ninguém se assume racista, a conta não bate, né? A mesma coisa com a questão da homofobia, o país que mais mata trans, mas ninguém é transfóbico. Algum comentário? Tem comentários no YouTube, pessoal. Dona Helena, um ótimo programa. Um beijo, Dona Helena. Beijo. Max gripado, Max melhoras. Lucas, boa tarde, galera. Nossa, que apetitosos esses salgados. Ótimo programa, boa tarde. Max, pedindo para deixarem um like. Olha quem tá aqui, gente. A Leila Gomes, agradecendo pelo nosso carinho. Obrigado você, Leila, pelo carinho que você tem com a gente. E tá dizendo que adorou o programa aos domingos, porque agora ela pode assistir. E eu adorei os seus salgados. Maravilhoso. Eu também. A Aline aprovou demais. Estão uma delícia, gente. Voltando para o nosso tema, eu acho que a sociedade, ela muitas vezes não acompanha, né, as transformações. Tudo que é novo, né, gera um desconforto. Todas as ideias novas no começo sempre geram um estranhamento, né? Então, assim, não que seja novo, né? Mas a questão da tecnologia, a gente tem acesso a informações, etc, né? Informações da vida do outro, né? Então, quando a gente vê, a gente já se acha no direito de julgar e... Enfim, eu só acho curioso que, por exemplo, uma pessoa se incomodar com a escolha da outra, né? Fico pensando sobre isso. Porque se a escolha do outro te incomoda, então cabe você olhar para dentro de você e se perguntar por que tá te incomodando. Sim. Inclusive, eu vi um meme esses dias que tava assim, a pessoa falando, eu não aceito casamento homoafetivo. Aí responderam, desde que você não tenha sido pedido em casamento, não cabe a você aceitar. Exatamente. Ninguém perguntou. Uma coisa, né, que também é complicado, a gente vê as lutas pelo reconhecimento da família, da união de duas pessoas do mesmo gênero ou sexo, né? A gente estuda muito isso quando a gente vai estudar direito de famílias, que, por exemplo, no direito de família, na lei,
demorou a se reconhecer também pessoas adotadas. Mesmo famílias tendo crianças adotadas, etc., eles não reconheciam as pessoas adotadas como filhos. Porque na lei íntegra fala o homem e a mulher casar e gerarem seus próprios filhos. Então, como a criança não era gerada do casal, então ela não era filho. E mesmo assim, ela já, tipo assim, desde o início a gente sabe que é filho. Mas a lei demorou a mudar. Mesma coisa agora, as pessoas elas podem estar em união estável, mesmo assim não é um contrato vitalício de casamento, né? E aos poucos vai mudando. Para ver como a gente é material. Tipo assim, não tem o sangue, aí na lei vai falar que não tem filho e tal. Na verdade, os laços que unem, né, a afetividade que une, ela tem que ir além, né, do papel, do sangue ou de qualquer outra coisa. Até falando sobre essa questão de laços, qual que é o objetivo do casamento, segundo a doutrina, né? É construir um laço que faça com que a gente possa evoluir juntos. Então, o que o corpo a ver vai interferir nisso, né? Se o espírito não tem gênero, o que me impede de construir um laço com outro espírito que, tipo, não seja tecnicamente adequado para a sociedade? Que nem o vídeo que eu mandei no grupo e mandei pra Aline. Eu mandei pra você, não foi? Mandou. Que é muito bonitinho, que ela faz, tipo assim, ela fala sobre as questões da sexualidade, do espírito. E ela fala, por exemplo, você encarnou com uma pessoa e vocês viveram um relacionamento. No caso, esse relacionamento é hétero. Você tem um vínculo muito forte com aquela pessoa e afetivo. Vocês podem vir reencarnar de novo e se encontrarem. O quão o seu amor vai mudar pelo fato de agora ela ser do mesmo sexo que você. Ou você vai desencarnar com essa pessoa, mas ela se sente à vontade numa roupagem de uma vida passada dela, que ela é mulher. Você é mulher. O seu amor é capaz de ser tão forte ao ponto de você cruzar e romper com esse vínculo de aparência, né? O quão o nosso amor está sendo um amor verdadeiro, forte e puro. Eu acredito que no plano espiritual a gente se desprenda dessas coisas, mas seria interessante a gente se desprender enquanto encarnado também, do preconceito às vezes. Você falou sobre isso aí do romance e afins. Eu lembrei que existe uma nova sexualidade que foi descoberta pelos cientistas, que se chama demissexualidade. Vocês conhecem? A demissexualidade seria quando você apenas sente atração pelo outro. Pode falar. Seria quando você apenas sente atração pelo outro quando existe um romance. Ou seja, se eu for beijar alguém por beijar, não porque não é tecnicamente adequado numa visão moral, ética, mas eu não vou sentir atração mesmo. Eu beijando uma pessoa com quem eu não possuo um vínculo afetivo, eu não sinto nada. E é muito interessante a gente pensar. Ela é estranha. A nossa sexualidade ela é muito individual da pessoa, né? E quando a gente vai analisar, a gente tem que pensar qual que é o papel da gente enquanto espírita, e principalmente da casa espírita, de grupos assim que nem o nosso, uma rádio, um programa, um grupo de estudo. Porque não existe coisa mais triste do mundo, gente, você ser julgado, ser excluído por algo que você não pode mudar. Tipo assim, e se é uma coisa nossa que a gente não pode mudar, primeiro que essa coisa não está errada, porque Deus não erra. Então, não tem isso de, minha sexualidade está errada. Não tá, gente. Quem erra somos nós, enquanto não conseguir acolher essa pessoa, né? Então, assim, às vezes aqueles pais expulsam os filhos, e aí os filhos, às vezes, eles vão para lugares buscando acolhimento. Alguns, graças a Deus, encontram, outros vão para lugares mais desestruturados ainda. Então, assim, é tudo um ciclo, né? Enquanto espírita, casa espírita, a nossa missão é acolher. Porque se é algo que a pessoa não pode mudar, então é algo que não está errado. Se é algo que não está errado, você vai excluir a pessoa por ela ser ela mesma, né? Até nessa questão de escolha, muita gente fala, né? Que a pessoa escolheu ser gay, que escolheu ser bi. Só que a gente analisando a sociedade e todo esse preconceito, como é que alguém, se pudesse escolher, escolheria uma sexualidade alvo de tanto preconceito e de tantas dificuldades? Então acaba que é bem óbvio que é uma coisa que você nasce com. E se você nasce, tipo,
Não dá pra fazer nada. É que nem Chico fala, é uma condição da alma, tal como a heterossexualidade é uma condição da alma. Mas é uma condição da alma que, infelizmente, a sociedade ela não consegue ver ela de forma respeitosa, sem fazer escândalos, né? Muitas vezes a gente vai falar da homossexualidade, eles usam a pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre promiscuidade. Aí você pensa que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas é aquele preconceito enraizado de já correlacionar o diferente como algo promíscuo, imoral. Porque em momento nenhum fala a promiscuidade, pessoas que se relacionam, pessoas homossexuais, bis, trans são promíscuas e essas pessoas não fala sobre a promiscuidade das relações sexuais, única e apenas. Inclusive, há pouco tempo foi permitido que pessoas homossexuais fossem deixadas, né, doar sangue. Tipo, muito pouco tempo mesmo, faz uns aninhos só. Porque sempre foi relacionado com isso de algo promíscuo. Sim. E assim, eu acho que, assim, eu acho não, dentro do cristianismo, mais especificamente dentro de uma doutrina espírita, não existe muitos lugares, não existe lugares para os preconceitos. O preconceito, ele impede que a moral avance, não só a moral, mas o conhecimento, a produção de ciência. Quantas pessoas você conhece que são extremamente inteligentes, mas quando são assuntos delicados, assim, que envolvem um preconceito enraizado, elas não querem estudar mais sobre ou não querem falar sobre. Ou seja, a persistência da ignorância humana, né? Essa questão. Quando você falou de colocar em caixinhas, né? Fico pensando sobre a individualidade, né? Tipo assim, igual você falou do centro, acolher esse tipo de pessoa e tudo. Então, acho que a gente tem que respeitar a individualidade do outro. Porque se fosse todo mundo assim igual, imagina que coisa chata, né? Pensando nesse sentido. Então não sobre individualismo, mas sobre respeitar a individualidade. Sim. E peraí, esqueci, foi mal, gente. Tá bom. Eu achei interessante a gente falar sobre o acolhimento da doutrina. Eu achei interessante. Eu achei interessante. Botei fé demais nesse tópico. Gente, a Regiane Cristina Ribeiro, excelente esse tema. E a abrangência da discussão. Parabéns, meninas. Obrigada, Regiane. Obrigada por você estar escutando a gente, para todo mundo estar ouvindo a gente. Um beijo pra Lilian também, que tá nos assistindo. Beijo, Lilian. Eu lembrei a frase que eu queria falar. O preconceito não suporta alguém que ama. Então, se você é uma pessoa que ama muito, que realmente tenta e se esforça para ser uma pessoa espírita, uma boa espírita, então o preconceito ele não vai suportar muito tempo nas suas ações. E eu falo por que não vai suportar muito tempo. A gente está num planeta de regeneração, todo mundo tem intrínseco algum preconceito com alguma coisa, né? Mas à medida do qual a gente abre nossos olhos para o amor, abre nossos olhos para o acolhimento, a gente vai evoluindo quase que naturalmente, né? Aprender a amar ao próximo como a ti mesmo, né? Essa frase resume tudo, porque quando falam, mas o que a doutrina fala sobre amar ao próximo? Não foi suficiente, você não entendeu ainda? Vamos por partes. Não tem mais. Amar a todos menos os gays. Não, gente. É sobre. Eu queria continuar falando sobre acolhimento, porque eu gostei, né? Pra gente falar pros pais aí que estão nos assistindo. Na questão da juventude, é o momento que a gente tá precisando mais ainda, né? O momento que a gente mais precisa do acolhimento de vocês, do apoio de vocês, para que a gente possa construir a nossa personalidade nesse período de forma respeitosa, com a ajuda de vocês, para que vocês possam guiar o nosso caminho, né? Guiar nossas escolhas, para que a gente possa evoluir. Então, assim, é um momento onde as pessoas, os jovens, quando se assumem, muitas das vezes não recebem nenhum apoio. A família reclama, acha que não é de Deus, etc. e tal. Então, por favor, se você tem um filho, um sobrinho, um amigo, algum conhecido que seja jovem, tenha se assumido, é porque ele possui confiança em você para ter compartilhado essa informação que possivelmente é muito difícil para ele, né? Então, por favor, apoie. Traga para o centro espírita, vamos estudar, né? Saber que não é errado. O que está
acontecendo. Eu peguei o celular da Valquíria pra ouvir a gente. Gente, mas assim, sexualidade é um tema muito delicado, né? E hoje a minha mãe... Não vou falar nada, não. Mas... já chega... Tipo, uma pessoa espírita uma vez chegou questionando pra mim, né? Tipo... mas, por exemplo... É aquela velha história. Mas você tá namorando uma pessoa bissexual, né? Ela vai ter 2 relacionamentos. Entendeu? Deus. Tipo, mas é porque, na lógica da sociedade, né? É uma pessoa que, por exemplo, é bissexual, então ela tem que estar com os 2 gêneros constantemente. Aí entra aquela coisa de que eu tava falando mais cedo. Existem pessoas bissexuais que gostam, sim, dos 2 sexos, tanto de homem quanto de mulheres, na mesma intensidade. Tem pessoas que têm preferência. Tem pessoas que gostam de homens e mulheres, mas não é simultaneamente. Tem os graus da bissexualidade, né? Exatamente. Você pode gostar mais de um do que de outro, ter maior preferência. E muita gente, inclusive, eu tinha um relacionamento há um tempo atrás, que inclusive muito grata por ele, mas ele durou muito tempo, porque assim, eu tinha 12 anos, então a gente terminou um tempo atrás e uma galera, nossa, eu não sabia que você era bi. Aí, tipo, como se eu tivesse escondido, sabe? Mas é porque eu estava namorando um garoto. Então eu não ficava com meninas, mas também não ficava com meninos. Eu só não ficava com ninguém. Ela Isso não escolheu fazia a monogamia, de mim hétero. no caso. Sim, temos a poligamia também. O que seria? Mas isso é o que está relacionado com o que você até pontuou antes sobre a sociedade sempre pensar o fora da heterossexualidade, do heteronormativismo, promiscuidade. Entendeu? Agora, se você relaciona isso tudo à promiscuidade, não sei o quê, olha pra você, querido. Porque assim, tem alguma coisa aí, né? Enfim. Sim. E eu lembro que uma vez, numa palestra espírita, o palestrante falou isso sobre promiscuidade e usou de exemplo de festas e não sei o quê. Aí eu ia muito pra festa universitária. Eu não vou mais porque sem paciência. Mas um dia que eu não quiser, aí eu vou, gente. É isso, a vida é assim. Mas ele falou que ele uma vez passou na porta de uma festa e tava, tipo, meninas com meninas, maior promiscuidade do mundo. Mas a gente que já frequentou uma festa universitária, a gente sabe que é menina com menina. Eu não entendi porque você apontou pra mim. Tem foto. Aí, tipo... É um ambiente que, sim, é muito promíscuo, tem a promiscuidade acontecendo, mas ela é literalmente uma promiscuidade que não tem orientação sexual. Exatamente. Porque são héteros, são gays, são lésbicas, são bis. Então, é mais uma vez aquela... Então, é mais uma vez aquela questão de ver uma coisa errada. E isso é um ponto que eu queria até falar. O porquê, às vezes... as pessoas têm até medo de assumir a sexualidade ou o casal ele tem medo de se expressar em público, fora as agressões que eles podem sofrer. Lilian Kelly, esta estatística de 80% que a Julia leu, qual a fonte? Ela me mandou mensagem, eu já respondi. Aí, né? Por quê? Porque, às vezes, você, enquanto hétero, fazendo aquilo, não vai ter tantos julgamentos enquanto você, uma pessoa homossexual, gay, lésbica, bi, assumida. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a pontuar isso, não só na questão de sexualidade, mas toda. Se é uma minoria étnico-racial, social, então você vai fazer uma coisa errada. Não vamos passar pano pra coisa errada que você fez. Mas sempre vai ter, mas é porque é bi, mas é porque é gay. Mesma coisa com mulheres, porque é mulher. Aquele velho racismo também acontece muito isso. Às vezes você fez a mesma coisa que uma pessoa branca fez, mas vão cair em cima de você, falando que é por conta da sua cor, por conta de onde você veio. Então, às vezes as pessoas elas se escondem, né? Em vez de ficarem no meio da sociedade por conta disso. Para quem mais quiser saber a fonte da informação, ela foi retirada de Adeilson Salles, que inclusive é um estudioso espírita, né? Que nessa questão da sexualidade, ele tem livros e palestras muito boas. Outra pessoa também para vocês pesquisarem, lerem mais sobre, é muito difícil, mas é Joana de Ângeles. Se você conseguir entender, por favor, leia, porque são muito legais as obras dela sobre. Aquele momento.
Joana de Anjos, espírito amigo. Espírito amigo de quem? Eu não entendo nada que ela fala. É uma linguagem um pouco complicada, mas assim, se você conseguir entender um pouquinho, já vai ser legal. Sim. Nesses quesitos, a gente precisa muito andar de auxílio com a psicologia, com a psiquiatria, porque eles são pessoas acostumadas com acolhimento, né? Que nem inclusive já divulgando o Congresso Espírita em setembro, sobre as dores da alma, ansiedade e depressão. Muitas pessoas entram em depressão e têm ansiedade por conta da sexualidade, não saberem como conversarem com os pais, como chegarem neles, né? Pelo sentimento de culpa. Dentro da doutrina espírita, a gente não gosta de trabalhar com culpa, a gente trabalha com responsabilidade. Fui responsável por isso, deu errado? Então você vai trabalhar para consertar ou para seguir em frente e se perdoar. Fui responsável por isso, deu certo? Então você vai trabalhar para multiplicar esse fator. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A culpa, ela é completamente infrutífera. É um sentimento que você vai se perder nele e vai ser muito triste. Então, a gente trabalha com responsabilidade, né? Às vezes, a gente é responsável por coisas muito ruins que acontecem com os outros ou com a gente mesmo. Mas a gente consegue voltar atrás? Não. A gente consegue produzir resultados positivos em cima daquilo, né? Então, assim, a pessoa, assim, então é mais triste ainda a pessoa se sentir culpada por algo que ela não pode mudar. E muitas vezes por conta de comentários que a gente às vezes julga bobo, brincadeirinhas que a gente acha que a pessoa não vai nem se importar. Mas a sexualidade não seria um desses tópicos para você sentir culpa, né? Uhum. Se você está se descobrindo agora, fica tranquilo, é normal. Ninguém vai. A gente te apoia, manda uma DM. Vem comer salgadinho com a gente, uma coco, mineirinho. Mas é isso, gente. Esse é um tema, assim, que eu tenho muito medo de um dia alguém falar, tipo assim, o que o Espiritismo fala sobre isso? E sem dúvida, já falou, né? Fala sobre a homossexualidade, a pessoa falar uma coisa muito pesada. Tudo, né? A gente põe, às vezes 30%, 20% que está realmente escrito e o resto é o que a gente acha, a nossa opinião, o nosso preconceito. Pode ser gay? Não. Por isso que o estudo é extremamente importante, né? Sim. O conhecimento ele liberta, né? Porque se eu não estudo, eu só posso ouvir. Se eu já estudei sobre, eu posso discordar da pessoa. Né? E existem espíritas que até hoje acham que a homossexualidade, a bissexualidade é um desequilíbrio energético que a pessoa tem que vencer. Claudinho, você pode falar agora? A gente estava agora há pouco falando com os pais, né? Que descobrem ou que recebem a informação de que os filhos são da comunidade LGBTQIAP+. Você, como pai, que está aí nos acompanhando, qual é o recado que você tem para dar para esses pais que estão nos assistindo quando eles possuem essa informação? Agora sim. Só dar um recadinho aqui antes de responder, Júlia. A gente está com 431 pessoas assistindo aqui agora. Então, até eu tinha te falado aqui quando a gente estava vindo para cá. Eu até comentei com a Júlia, eu falei, esse tema vai trazer várias pessoas e tomara que o pessoal interaja. E pelo que eu vi aqui no YouTube, o pessoal tá escrevendo. Deixa pra falar isso faltando 10 minutos. Agora vai começar a agir como uma pessoa normal. Gente, vamos mudar a linguagem. Mas é assim, eu acho que os pais, até você estava falando aí agora, a questão de compreensão. Acho que os pais têm que procurar conversar e entender um pouco mais dos seus filhos. Entender o porquê que aquilo está acontecendo e apoiar. Eu acho que o primeiro ponto é apoiar. Não apoiar o errado, mas apoiar a decisão. Acho que um dia eu conversei isso com a Júlia, já conversei com meu filho, com o Jefferson. Eu não apoio nada errado que eles fizerem. Mas se um dia eles fizerem alguma coisa errada, eles podem contar comigo. Que eu vou estar lá do lado deles para estar ajudando a resolver aquele problema. Então, acho que os pais têm que olhar por esse lado. Eu acho que tem que estar perto dos filhos, conversar mais com os filhos, entender todo o contexto, para assim falar assim, não, pode contar comigo. O que você fizer de errado, ou seja, o que é
promíscuo, né, vai ser o errado. Mas se está escolhendo um jeito de viver diferente do que a gente cita como normal, é uma escolha. Eu acho... E a Valquíria foi muito feliz, acho que ela mandou um vídeo, não sei se vocês comentaram, eu estava lá de fora montando a estrutura para a palestra, que vai acontecer daqui a pouco. Mas a Valquíria foi muito feliz num vídeo que ela mandou hoje lá no grupo, né, do Geração Z, aonde que fala a respeito de você imaginar um espírito já bem evoluído e naquele momento ali no plano espiritual, o espírito que você ama, que amava aqui na Terra, ele se plasma num sexo, num perispírito ali, num sexo diferente daquele que você... Vamos supor, eu estou na Terra aqui, estou amando a minha namorada Rejane, e de repente nós estamos lá no plano espiritual, a gente desencarnou lá no plano espiritual, ela fala assim, não, vou ver se realmente ele me ama. Eu vou me plasmar no gênero masculino. Num gênero masculino. E aí? Eu ainda vou continuar amando ela? Agora como ele? Então, eu achei interessante... Eu falo para vocês, eu sou sincero, eu nunca imaginei dessa forma. Mas aquele vídeo faz a gente refletir. Eu acho que... E a Valquíria foi feliz aí, questão também de falar, de estudar, entender. Eu tenho amigos que têm filhos também que se declararam homossexuais, e eles falaram assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender. É compreender como funciona isso. O Cláudio é ótimo. Eu tenho amigos, ele com uma filha bissexual. Desculpa. Não, mas isso... A Júlia já me falou isso há algum tempo atrás. Assim, é uma coisa diferente? Mas como pai a gente fala assim, uai... E aí, o que é realmente isso? E ela me explicou o que é realmente isso. Inclusive, um recado para os pais, não tenha medo de fazer perguntas, nem vergonha. O que é ruim é você não deixar de entender, né? E deixar de apoiar o filho. Mas não tenha vergonha de fazer perguntas, de tentar entender sobre a sexualidade do seu filho. E a Júlia sabe explicar direitinho, né? Sempre que eu pergunto uma coisa, para mim entender o que está acontecendo, o que realmente é, ela me fala. E até o pessoal acha estranho, né, Júlia? O relacionamento de filho que você tem com seus pais, né? Tanto o pai quanto a mãe. Né? A Júlia conta tudo. Eu acho que os pais têm que dar essa oportunidade para os filhos, deles contarem tudo. Eu acho construir esse laço de confiança também. O pessoal confunde muito, fala assim, eu tenho que ser amigo do meu filho. Não é bem assim. Mas tem também. Não, fala assim, você sendo pai, você sendo mãe... mas você dando a liberdade do seu filho contar com você como o melhor amigo dele. Mas não quer dizer que você vai deixar de ser pai e vai virar amigo. Não é isso. Mas você acaba, no final, você sendo aquele que o filho vai falar assim, não, a pessoa que eu posso confiar é meu pai e minha mãe. E se o seu filho chegou em você com essa informação, é porque ele confia em você. E dependendo da forma com que você reage à informação, ele pode deixar de confiar, deixar de te contar as coisas e tomar decisões sem a sua orientação, o que seria muito pior, com certeza. E sempre eu falo para a Júlia, te apoio. No que você decidir, eu te apoio. Lógico, não vou apoiar nada errado. Mas se um dia acontecer alguma coisa errada, eu vou ser o primeiro a chegar nela e falar assim, nesse ponto você errou. Vamos corrigir junto? Estou aqui para te ajudar. Aquele momento, nesse ponto você errou. Eu te perguntei. Mais ou menos assim, né? Eu te perguntei, pai, alguma coisa? Eu não lembro de... Mas esse ponto que você estava falando é muito importante, porque quando o assunto é sexualidade, a pessoa, no caso, está se reconhecendo na sexualidade dela, ela está muito confusa, ela está vulnerável. Então, assim, imagina a pessoa que você mais ama, que são seus pais, a pessoa que você mais confia, que são seus pais, você vai tentar confiar mais uma vez um problema seu e você, sei lá, ser expulso de casa. Muito triste. Triste.
E entra mais uma vez, aquilo que a gente está falando, que o próprio Cláudio está falando. Às vezes, a pessoa ela vem de uma criação muito homofóbica. Ela não consegue, por exemplo, aceitar. Mas eu conheço, por exemplo, mães que têm uma criação extremamente dentro de uma religião que não aceita de forma nenhuma. O filho se assumiu gay, mas em momento nenhum ela pensou em mandar ele embora. Teve um momento drama ali, mas depois foi aquilo, tentar entender. E foram anos. Eu acho que só depois de uns 5 anos ela começou a apoiar ele naquela decisão. Eu acho que concluindo o que a Júlia me perguntou, acho que a primeira coisa é respeitar. Primeira coisa. E amar. Eu não preciso, talvez eu não precisa concordar, mas eu tenho que respeitar. É uma decisão, não é minha. Não é minha decisão. Não sou eu. Então, a primeira coisa, eu tenho que respeitar. Depois de respeitar, eu vou compreender. Eu vou entender o que está acontecendo. Né? Aí sim, você está fazendo seu papel de pai. Você está dando toda a liberdade do filho te explicar os reais motivos. E, lógico, apoiar naquilo que tem que ser apoiado. Sim. Acho que o segredo para os pais são esse. Apoiar seus filhos naquilo. E eu falo em tudo. Por quê? Porque aí, se você for aquela pessoa que está ali do lado, presente, você sempre vai ser o presente dos seus filhos. Sim. E lógico, a gente está aqui apenas como tendo os filhos apenas como empréstimo. A gente tem uma função, né, como pais, de levar o filho para o caminho bom, o caminho correto. Só isso. O filho nasceu, cada um tem seu livre-arbítrio e vai viver da forma que ele acha que deve viver. Lógico, você tendo uma base sólida, isso vai te apoiar. Sendo homem, mulher, ou qualquer gênero que o seu filho ou filha escolher, não vai importar. Se ela tiver uma base correta, né, um exemplo em casa, isso vai refletir na vida dela, né, ou dele. Então os pais têm que primeiro abrir os olhos para isso. A gente não pode fechar os olhos e falar assim, não, meu filho vai fazer o que ele quer, da forma que ele quer, ou estou aqui só para eu vou falar e ele vai obedecer. Não. Acho que a primeira coisa é respeitar as decisões, ter um diálogo aberto, né, e isso eu acho que eu sempre brinco com a Júlia, eu falo, Júlia, eu estou aprendendo sempre. Estou aprendendo a ser pai de menino com 26 anos de idade. Estou aprendendo a ser pai de uma menina com 16. Estou aprendendo a ser avô do menino de 3 anos. Então, vai fazer 4 agora, em agosto. Mas assim, eu estou sempre aprendendo. Menos 2 pontos. E outra coisa, eu estou aprendendo também a ser filho, a ser namorado, a ser um amigo. Eu estou sempre aprendendo. E eu acho que a gente tem, em tudo na vida, a gente tem que respeitar. Respeitar a decisão do meu amigo, respeitar a decisão da minha namorada, dos meus filhos, da minha mãe, de todos que estão à minha volta. Acho que a primeira coisa é a gente respeitar as decisões dos outros e apoiar naquilo que é possível apoiar. Eu acho que tem que estar sempre aberto para isso. E você, jovem que está nos assistindo, é super normal que nesse momento a gente esteja nos descobrindo de que a gente gosta, o que a gente é. E assim, super normal. Quem nunca teve dúvida, né, gente? De tipo, o que eu sou, gente? Normal, todo mundo já teve. Só que assim, o que a doutrina não apoia é que você saia por aí sendo promíscuo. Que você querer experimentar de tudo e não tenha essa consideração com as pessoas, porque as pessoas têm sentimento. Então, você sair beijando por beijar, para ver, será que eu vou gostar? A outra pessoa também é um espírito, ela também tem sentimento, então tem que ter essa consideração. Tem que ter responsabilidade. E só falando daquilo que eu estava ouvindo que o Cláudio estava falando, por mais que a mãe desse meu amigo não tenha soltado foguetes, eu vi muito amor no que ela fez. Porque, assim, foram anos, assim, uns 40, 50 anos com algo certo na cabeça, né? E ela viu o filho dela fazendo algo que ela achava muito errado. Mesmo assim, ela não teve coragem de deixar de amar ele. Achei muito bonito. Porque o amor vem acima de tudo, né? É o que a gente falou. O preconceito não aguenta amor, né? Veja YouTube. Tem um monte de...
Minha mãe, oi mãe. Minha mãe falou: a promiscuidade pode acontecer em qualquer lugar, entre aspas. Agora, depende do caráter de cada um. Concordo em gênero, número e grau, Cláudio. Exatamente. Asmi Caroline Limone. Boa noite, Caroline. E o Luke, marcando minha presença. O Luke é o nosso amigo que, Oi, Luke. de bancada. Beijo. Tá viajando, não pôde vir. Faz tempo, né? Será que ele não gosta mais de salgado? Verdade, Eu tô, você vendo, não, eu tô vendo há aqui, nessa né? possibilidade. A Regiane também tá participando, né? A Leila tá ali acompanhando a gente, falou que adorou o Caroline Limone. programa do domingo. Boa noite. Essa já falou, tá vendo? Hã? Ela já falou essa. Já. Lá, a Regiane lá em cima, vocês leram também? Cadê? E conversamos com ela, Leila. com o Lucas, com o Max, com a Helena, com a minha mãe. Tava minha mãe e o Max aqui, não tinha começado. Começa, cadê? Ah, tem gente que demora a arrumar, né? Né? Fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. Eu fiquei ali de castigo, sentado no banquinho do lado de fora, com salgados. Na vacina. Eu não ouvi o que ele falou. Tem gente que demora demais. Ah, que demora demais. Arrumar. Eu saí na hora. Que é isso? Eu aviso 10 minutos antes, falando assim, estou chegando, pode ficar na porta. Eu tenho Não, que chegar mas é lá e ainda porque, espero mais um tempo Para ainda. minha defesa, estava eu procurando a minha bolsa, que a minha avó escondeu. Segundo ela colocou na minha cama. Só que ela colocou na cama e Debaixo várias do coisas colchão. em cima. Aí eu não achei. É porque tava lá na cozinha. Aí ela foi sair, ela falou: ah, coloquei sua bolsa. Ah, eu não ouvi. Eu só ouvi e coloquei sua bolsa. Eu, tá. Ela esquece Aí que eu o, fui que o procurar. centro espírita e a casa dela é muito perto. Então, aí tem o Mas eu não deslocamento. demorei, gente. Eu saí na hora. Tem que estar com drama aí. É. Sei que demorou pra me buscar. Mas é isso, a gente passou 2 minutos do horário, mas a gente começou 14 minutos atrasado. Então, assim, Ai, que mentira. terror nem foi. Foi 14. Não, mas a gente não chegou aqui 14. Você que demorou pra montar, não foi? Aí eu tenho que começar, né? Como é que faz? Ai, gente, a culpa não é minha, não. Beijos, Max, que tá mandando mensagem. Max que tá gripado, a gente O Max que nos ajudou a trabalhar na cadeia. É, agora eu vou. Ah, peraí, momento de gratidão sobre o Juninão, gente. Passamos fala do o horário. valor. Tô nem aí. Não falo o valor. A minha mãe brigou que a gente postou. A minha mãe também. Eu fui lá, apaguei correndo. Mas enfim, gente. A gente queria agradecer por cada um que foi lá no Juninão. A festa foi incrível, foi uma delicinha. R$500. Tá vendo, mãe? É influência, má influência. A gente precisa de mais dinheiro ainda. É, não Precisa. não divulga muito, não. Vamos fazer de coitadinha ainda. Aí, eu queria agradecer por cada um que participou. Foi muito legal, foi muito divertido. Que nem a Dani do Amor e Caridade falou. Quem disse que precisa de álcool para se divertir, né? Foi uma festa super tranquila, saudável. As comidas estavam uma delícia. Eu Obrigada já sou louca, sem. Exatamente. Obrigada por todo mundo que foi na cadeia ajudar a gente. Foi muito legal. Obrigada pelo Max, que ajudou a gente a montar. Ficou lá abrindo e fechando cancela. Porque eu estava de muleta, não conseguia ir atrás de ninguém. Aí a Júlia estava correndo atrás de todo mundo de salto. Obrigada a Bruna, sobrinha da Dani, do Amor e Caridade, que ajudou a gente lá. Beijo, Ela muito surgiu obrigada. e ajudou a gente. Obrigada a todo mundo que compareceu, gente. Foi muito legal, muito divertido. Sim. E já começando a divulgar Congresso Espírita em setembro. Venham pra Jataí. Já organize aí com a sua mocidade. Se vocês têm interesse em participar da organização da juventude, manda mensagem pra gente. Que isso, gente? Mas é sério, você aí que é de outra cidade, se organize com a sua mocidade. Até setembro dá, né? Pra vocês irem pra Jataí. Várias cidades vêm. O Lucas fez uma pergunta, mas não dá tempo de responder. Nada. O Max mandou parabéns Vocês vão pelo me complicando tema. que eu preciso fazer uma transmissão lá de fora, viu? Parabéns pelo tema e que continue com esses temas atuais. Aí o Lucas mandou: vocês acreditam que ainda na infância a criança se assuma de outro gênero, ou gay, bissexual, ou é algo que acontece exclusivamente durante a Respondendo juventude? bem rápido aqui, a idade do corpo humano, ela não é a mesma do espírito. Portanto, não depende, assim. Você pode ser criança, pode ser velho, pode ser... Você se descobre na hora que for. O que acontece é que muitas vezes a criança ela não tem essa questão de separar as coisas, mas o adulto tem. Então, às vezes, a criança nem vai assumir nada, mas está brincando com uma coisa, o adulto fala, isso é coisa de menina, e tira. Olha que bobeira, só criança. Mas assim, Eu falo- capaz de, tipo, uma criança, por exemplo, se descobrir transgênero ou uma homossexual. É isso, é. Sim, acreditamos que é possível.
Pode terminar o programa agora. E é isso. É isso, gente. Beijo! Menos 5h33. Passamos aí uns 6 minutinhos. Um beijo, muito obrigada, galera, que está nos assistindo. Obrigada aos 400 e tantos views que nós tivemos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os pais de alguém que seja parte da comunidade LGBTQIAP+, e que não esteja apoiando. Ou você manda tal da indireta para a pessoa perceber que é normal. Se você tem um amigo que é muito preconceito, você fala, nossa, eu tropecei nesse vídeo, olha que loucura. Mas é isso. Mande pra galera. Não se esqueça de curtir se você estiver no YouTube. Compartilhar, se inscrever. Um grande beijo e até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Finalizando com a carinha.